No meio das colinas e florestas densas da zona rural de West Virginia, mais precisamente na pequena comunidade de Odd, existe uma família que por décadas foi envolvida em mistério, especulação e um silêncio quase total. Eles são os Whittaker, uma família que por gerações viveu isolada do resto do mundo e que, ao serem filmados em 2020 por um documentarista americano chamado Mark Laita, chocou o planeta com sua condição de vida e com os efeitos visíveis do isolamento extremo e da consanguinidade. Essa é a história deles, uma história sobre abandono, negligência social, pobreza extrema e a dura realidade de pessoas que vivem à margem da sociedade, não por escolha, mas por um ciclo geracional de exclusão e esquecimento. Hoje é uma comunidade tão pequena que sequer tem estrutura urbana. Localizada no condado de Halley, essa região é marcada pela decadência econômica após o colapso das minas de carvão, que antigamente sustentavam muitas famílias locais. Hoje em dia sobraram apenas casas simples, estradas de terra e pessoas vivendo com pouco, ou com quase nada. É nesse cenário que a família sobrevive a gerações. A casa deles é velha e simples, coberta por tábuas desgastadas. O quintal é desorganizado e parece ter parado no tempo. Nada ali remete ao século XXI, sem eletrônicos, sem conforto, sem sequer recursos básicos como um saneamento adequado. A genealogia da família Whittaker é confusa e cercada de segredos. O que se sabe é que por várias gerações houve casamentos entre primos e parentes próximos. Segundo relatos da própria comunidade, os pais da atual geração de Whittakers que vive na casa eram irmãos, algo que teria se repetido mais de uma vez ao longo da história da família. Essa consanguinidade extrema levou a efeitos colaterais claramente visíveis. Entre os membros filmados por Mark Laita, muitos apresentam deficiências cognitivas graves, dificuldade de fala, ausência de raciocínio verbal e movimentos corporais involuntários. Ray, que é um dos membros mais conhecidos, responde aos estímulos com grunhidos, risadas e sons, mas é capaz de se comunicar por gestos simples. What's your favorite memory, Ray? Do you remember anything about your life? Hey. O comportamento deles não é agressivo. Ao contrário, todos eles demonstram carinho entre si e uma inocência comovente, como se nunca tivessem tido contato real com o mundo exterior. Em 2004, Mark Laita ouviu falar pela primeira vez da família durante uma viagem pela região para registrar a vida rural americana, mas foi apenas em 2020 que ele conseguiu filmar a família e compartilhar suas imagens com o mundo. O vídeo foi publicado em seu canal no YouTube, chamado Soft White Underbelly, e rapidamente se espalhou pela internet. Milhões de pessoas assistiram aos registros. O que mais chocou o público não foi a pobreza, mas a condição dos membros da família. A maioria das pessoas nunca tinha visto algo tão distante da vida urbana comum, e muitos questionaram: como é possível que pessoas vivem assim nos Estados Unidos, uma das nações mais ricas do mundo? As imagens geraram debate. Será que aquilo é uma exploração da miséria alheia? Ou uma forma de dar visibilidade a uma realidade completamente ignorada? Cada membro da família tem sua própria personalidade e peculiaridades. Ray, que talvez seja o mais conhecido, é uma pessoa carismática. Mesmo que ele não consiga falar, ele reage aos visitantes com risadas e sons próprios. Ele caminha com dificuldade e parece viver no mundo próprio, mas mostra sinais de afeto e reconhecimento. Lorraine, que é a irmã mais velha, é quem cuida da casa. Apesar de também apresentar sinais de deficiência cognitiva, ela é quem organiza o pouco que a família tem. Seu olhar distante, mas seus gestos demonstram um cuidado profundo pelos irmãos. Timmy, outro irmão, aparece com menos frequência, mas seu comportamento é semelhante. Ele tem dificuldade de comunicação, mas uma rotina simples e pacífica, naquilo que a família conhece como vida. Não há registros de escolaridade formal para nenhum deles. Não tem nenhum histórico de acompanhamento médico consistente. Eles são uma família que de fato passou despercebida pelas instituições. Após a publicação do vídeo, as pessoas se dividiram do assunto. Muitos demonstraram uma compaixão profunda pela família e se ofereceram para ajudar. Outros sentiram repulsa, não pela família, mas pela maneira como o sistema permitiu que eles chegassem a esse ponto. Mark Laita, no meio dessa repercussão toda, passou a visitar os Whittakers com frequência. Ele levou roupas, alimentos, colchões e alguns confortos pequenos.
Além disso, ele criou uma campanha de arrecadação para ajudar a família. Mas o que mais chamou a atenção foi que mesmo após a fama e as doações, a família não deixou a casa. Eles permanecem ali, no mesmo terreno, vivendo da mesma forma. É como se o mundo moderno tivesse batido na porta deles, mas não conseguiram entrar. A história dos Whittaker traz à tona diversas questões éticas. Onde estavam os serviços sociais? Como uma família assim pode existir em um país que teoricamente protege seus cidadãos mais vulneráveis? Será que houve uma falha do Estado? Ou essa é apenas uma consequência do abandono das áreas rurais mais pobres? Outro ponto de debate é sobre o papel do documentarista. Mark Light está ajudando ou explorando? A resposta talvez esteja no impacto real que suas visitas e doações tiveram na vida da família, mesmo que eles permaneçam no mesmo lugar. A história da família não é apenas uma curiosidade, ela mostra o que acontece quando gerações são isoladas do resto da sociedade, sem acesso à educação, saúde ou oportunidades. Ela revela que a pobreza extrema, consanguinidade e exclusão não são realidades apenas de países em desenvolvimento, mas também no coração dos Estados Unidos. A família nos ensina sobre humanidade. Mesmo com várias limitações severas, eles demonstram amor entre si. A afeição que eles têm um pelos outros é visível nos abraços, nos gestos e nos olhares. E em um mundo onde nós julgamos as pessoas pelas suas capacidades, eles nos lembram que o afeto e o cuidado existem mesmo em condições extremas. Os Whittakers continuam vivendo em Odge, West Virginia. A casa continua de pé, a rotina continua simples, a família permanece unida. Eles talvez nunca entendam o quanto impactaram o mundo, e talvez não queiram entender. Para eles, a vida sempre foi assim, e pode ser que para eles isso seja o suficiente.